Hello, guys. Let's start one more activity. That's okay? Na última aula, na aula da segunda-feira passada, eu expliquei sobre a página 34 e 35, certo? Falei sobre alguns produtos que são fabricados nas fazendas, né? Passei algumas orientações sobre preços. Claro que os áudios ficaram baixos, mas eu expliquei depois como eram feitos cada uma desses valores, ok? E agora o nosso livro pede para a gente ir para as páginas de revisão, que são as páginas do Have I Go, page 67, 68 and 69. Então, essas 3 páginas aí embaixo, nós vamos fazê-las agora, certo? Abra o seu livro nessas páginas do Have I Go. Enquanto isso, eu vou procurando as minhas páginas aqui. Pronto, já estou lá. Primeiro eu vou falar sobre a página, depois eu vou pôr a correção dela, tá ok? Então vamos lá. A primeira questão. Primeiro de tudo, nós vamos pronunciar essa pergunta que está em laranja em cima, ok? Então vamos lá. Repete comigo, repeat. Where can we buy farm products? Where can we buy farm products? Agora tudo junto. Where can you buy farm products? Where can you buy farm products? Ótimo, se você conseguiu pronunciar, maravilha. Na número 1, vou ler o comando. Look, complete the sentence and circle. Look, complete the sentence and circle. Nós vamos completar as frases com essas palavras que estão aí dentro da caixa, certo? Desse box. Mas antes disso, eu vou explicar de uma forma bem simples o que são essas palavras aqui, ó. Are, aren't, is, isn't. Eu vou lá para o meu bloco de notas, para ficar mais simples de você compreender. Deixa ele abrir aqui. Não vou apagar o e-mail para depois você saber o e-mail e o contato, caso você tenha alguma dúvida. Certo? E vamos lá. Na parte de cima que eu vou escrever, eu vou escrever o are e embaixo o is. O que eles são? Para quem não sabe, eles fazem parte de um verbo chamado verbo to be. Deixa eu colocar lá embaixo para ficar mais fácil, para a gente entender. Verbo, vou colocar só to be. To be. Oh! Junto não, separado. Assim. Que significa ser ou estar. Certo? Então, esse verbo to be, ele pode ser ou a pessoa que está sendo alguma coisa ou que ela está em algum lugar. Então, se eu digo eu sou ou eu estou, na língua inglesa é o mesmo verbo. Só que o nosso livro traz 2 formas de conjugar esse verbo, que é o are e o is. Então, vamos lá para o are. O are, ele é o plural de is. Então, o are dá a ideia de são ou estão. Certo? Essa é a ideia dele. Eles são legais, they are cool. Ou eles estão em casa, they are at home. Então, assim, a ideia do are tem a ideia de são ou estão. É um plural. Plural é quando eu tenho mais de uma coisa. Certo? Mas e o singular, ou seja, só tem uma única coisa? O is, ele é o singular disso. Ele é o é, com acento, deixa eu colocar aqui, é, ou está.
Assim. Ele é o singular. Ou seja, alguém é ou alguém está em algum lugar. Essa é a ideia do are e do is. Só que quando eu digo que não é e não está, eu uso isn't. Essa palavrinha bem aqui, ó. Deixa eu... Cadê o negócio? Aqui, achei. Isn't, que significa não é, barra, não está. Eu estou negando. Então, quando você vê essa palavrinha aí, isn't, que é a junção do is mais o not é dizer não. Is not junto é isn't. É como se eu tivesse comprimido uma palavra a outra, um verbo a um fragmento não. Na língua inglesa isso é muito comum, você pegar duas palavras e juntar, chocar elas para formar uma só. E em cima, para eu dizer que eles não são, ou eles não estão, eu estou negando isso, eu vou dizer aren't. Deixa eu colocar aqui direitinho, tem um apóstrofo e um T, aren't. Ou seja, não são e não estão, barra não estão. Certo? É assim que funciona. Não são, barra não estão. Juntos, o que é o aren't? Ele é a junção de duas palavras. Vou colocar o igual aqui, que ele é a junção do próprio are, que é ser, são ou estão, mas o not, que é negação, não. A mesma coisa embaixo. Entenderam? Eu tenho o are, são ou estão, é um plural. As pessoas são legais ou as pessoas estão em algum lugar, ok? É esse o significado dele, no plural. Quando eu vou negar, dizendo que essas pessoas nem são legais e nem estão em lugar nenhum, eu falo o aren't, que é não são e não estão. O que é o aren't? É a junção do are, dessa palavrinha, desse verbo que eu coloquei, mais o fragmento not, que é o fragmento de negação, de não. Ele é o próprio não, tá bom? Na língua inglesa, ele é o não. Já o is, que é o singular, ele é o é ou está, ou seja, ele é uma única coisa. É alguém que é alguma coisa ou que está em alguma coisa, em algum lugar. O isn't é a negação dele, ou seja, a pessoa nem é aquilo e nem está em algum lugar. O que é o isn't? É a junção do is, o verbo é, mais o fragmento de não, tá bom? O que é um verbo? Verbo é tudo aquilo que indica uma ação do sujeito, mas eu nem vou entrar nisso aí não, porque não faz parte da nossa tarefa. Podemos voltar lá? Vou deixar aqui para vocês, ó, passio.inglês2020@gmail.com, caso você queira tirar mais dúvidas, tá bom? Voltando lá para o livro. Página 67. Vou ser bem rápido, senão o vídeo vai ficar grande e vai ficar bem chato. Look, complete and circle. Falamos do are, aren't, is, isn't. Agora vamos lá. Nós vamos falar sobre o lot of e o any. Lot of tem a ideia de muito e any de pouca coisa. Para isso, nós vamos observar a imagem. Tá, professora, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar aqui, não a resposta, mas que você entenda. Número 1. They are tem ideia de que existem, que há, né? Lots of a blueberry. Por que are no plural? Porque se você contar quantos blueberries tem dentro dessa cesta, são muitas, né? Não dá nem para contar aqui a olho nu, assim, rapidinho. Então, é assim que vai ser. O que está circulado na número 1, a lot of, significa muito. O there are, existem. Olha, existem muitos blueberries que a gente tem aqui, eu conheço aqui no Brasil como as próprias jabuticabas, né? Parece muito. Number 2, there is. Tá vendo que o is é singular,
mas até agora eu não neguei nada. Estou dizendo que existe, que há. Se há, está em algum lugar, certo? Some. A palavra some que está circulada é de alguns. Alguns. Some tem a ideia de alguns. Então, existem alguns queijos. Cheese. Claro, eu estou contando aí uns 3 queijos. Number 3, there isn't. Está vendo que eu estou negando agora? Estou dizendo que não há. Se não há, não tem em algum lugar, não tem. E aí está circulado o N. N tem a ideia de qualquer. Não tem sequer um iogurte aí em cima. E realmente não tem. Eu não estou vendo nenhum iogurte. A número 4. There are. Eu já estou falando, ó. Há, de haver, está em algum lugar, né? Estão, no caso aí, porque é plural. Some, alguns. Se é some, tem a ideia de alguns, o quê? Tomates. Aliás, desculpa, batatas, potatoes, li errado. All little potatoes, tem umas batatinhas aí. Aonde? Ah, dentro das sacolas, lá no cantinho. 5. There is some any grape jam. Ou seja, há alguns, né, geleias de uva. Existe alguma geleia de uva. E a número 6, there aren't. Tá vendo que eu estou negando? Então, quer dizer que é N, qualquer, não se tem, ou seja, não tem sequer uma abóbora. O N tem essa ideia de não ter sequer, não ter qualquer, tem essa ideia, tá bom? E embaixo, na questão número 2, eu já vou colocar assim para a gente entender melhor, para eu ficar melhor de eu explicar. Eu tenho aí os produtos que estão em cima da mesa, espalhados na imagem da número 2, look and circle. E aí tem umas frases, ó. Número 1, there are little of fell strawberries. Little tem a ideia de pequeno, tá? E fell tem ideia de pouco. Então, a ideia aí não é, existem morangos pequenos. Aí tá dizendo que existem poucos morangos. A fell tem a ideia de pouco. Number 2, there is a lot of. Lot of. O lot of tem a ideia de muitos, de muita quantidade. Ó. Existem muitos queijos. Então, eu estou vendo aí 4 queijos, mas pode ter mais, né? O lot of tem a ideia de muito, de muitos queijos, muitos em ideia de quantidade, né? Há uma quantidade precisa de queijos. Na número 3, na frase número 3, there is a little grape jelly. Little tem a ideia de pequenininho, certo? Então, pode ser pronunciado no português como geleiazinha, moranguinho. Esse tal de inho pode ser muito ligado a esse little, né? Então, existe uma geleiazinha, essa é a ideia do little. Essa palavra que está aí circulada. 4. There are a lot of. De novo, por quê? Porque se você olhar na imagem na número 4, tem muitas peras, ó, pears. Então, é muitas, são várias. A ideia do a lot of é de muito, de vários, tá? Existem várias peras. E na número 5, tá vendo que tem um pote vazio? There is a little none. None tem ideia de nenhum. Nenhum, de nada. Então, não existe nada dentro do pote. Acabou. O none é nada. Nadinha de nada. Nadinha de picuinha nenhuma. Ou seja, não tem uma migalhazinha aí dentro. Repete comigo. Não precisa ser a frase toda, mas só as palavras que estão sublinhadas na questão número 2. Número 1, a fell, pouco. Número 2, a lot of, vários. Number 3, a little, pequeno. Number 4, a lot of, vários. E number 5,
None. Nenhum. Nada. E aí embaixo nós vamos fazer as nossas frases. Number 3. Look and rewrite the sentence correctly. Nós vamos olhar para as frases e vamos ver quais estão erradas e vamos refazê-las. No caso aí, todas elas. Por quê? As frases que estão em cima em laranja, como é a questão do número 1 do leite, do açúcar e das maçãs, elas estão no plural. Tá vendo quando eu expliquei lá sobre o are? Pois é, o are é plural, mas a gente não conta leite como se fosse um objeto palpável, tipo um leite, 2 leite, 3 leite, 4 leite. Na língua inglesa eu conto líquido, mas nesse caso eu estou falando do leite, da quantidade, né, que está dentro do líquido. Esse líquido ele tem uma unidade de medida e a língua inglesa leva isso muito precisamente, tá bom? Então, olha a primeira imagem, a número 1. There are a lot of milk. Existem vários leites? Não tem lógica isso. Eu estou contando aí, não é o leite em si, mas a tigela de leite, né? A jarra de leite. Então, eu não posso colocar o are, eu tenho que colocar o is, de existe. There is a lot of milk. Number 2. There are fel sugar. Por que fel? Você não conta os grãos do açúcar, você conta o quilo dela. Então, você precisa contar, existe açúcar, né? Um pouquinho de açúcar. E a número 3, there is é singular e eu tenho várias maçãs, então existem várias maçãs. Certo? Já fizemos essa, agora nós vamos para a página 68. Página 68 não é difícil, tá? Ela é muito mais simples. Nós vamos numerar de acordo com o que está escrito nas frases. Então, eu vou ler o comando. Read, look and number the pictures. Number 1. It's $3.89. O que custa $3,89? Você vai numerar, vai colocar o número 1 na letra, né, na descrição que está o preço. Number 2, segunda frase. There are $3.10 a quilo. O que custa $3,10? Olha aí, o que custa $3,10? Põe o número 2. Number 3. There are $2.50 a quilo. $2,50. Não, desculpa, $2,15. É porque eu estava olhando para a imagem. 4. It's $5.74. São $5,74. Custa esse preço? O que custa esse preço? O que está à venda por esse preço? E 6. They $5.08 a quilo. O último, o que custa $5,80? Conseguiu? Então vamos lá, eu vou corrigir a primeira para ficar mais fácil. Está aí a sequência. Number 1, $3.89. Number 2, $3.10. Number 3, $2.15. 4, $5.74. 5, $1.90. 6, $5.80. Você pode parar o vídeo e voltar, tá bom? Vamos completar isso aqui. How much is the milk? How much are the apples? Quanto custa? A ideia do how much aí é quanto custa. Qual é o preço? Repete comigo a palavra how much. How much is the milk?
How much are the apple? De novo, how much is the milk? How much are the apples? Eu não pronuncio milk, eu pronuncio milk. Eu não pronuncio apple, eu pronuncio apple. E aí vamos completar o diálogo com aquelas palavras que eu ensinei sobre o is singular e your plural. Sendo que o running aí do diálogo que estão falando aqui custa R$ 4,95 e o peers custa R$ 3,10. Vamos ler o diálogo? Você pode repetir comigo. É o diálogo entre o Bear e Bob. Vamos lá? Bear, can I help you? Oh boy, yes, please. How much is the honey? A Bear, it's $4.95. Tá aí o preço, né? $4,95. O garoto pergunta, and how much are the pears? E quanto custa as peras? A Bia responde, they're $3.10 a kilo. Ela está dizendo que custa $3,10. O boy pede para ela, they look delicious. I'd like 2 kilos of the pears, please. Parece deliciosas. Eu gostaria de 2 quilos dessa pera, por favor. E ela fala, that's $6.20, please. Vai custar $6,20, por favor. E ele responde, here you are, está aqui. E ela agradece, thank you. Here your change, have a nice day. Pronto, nós temos um diálogo bem feito aí. Próximo, página 69. Vamos repetir, eu não vou colocar o áudio, senão o áudio vai ficar muito baixo. Então, nós vamos repetir, tá? E você vai ouvir você vai observar as imagens, vai ouvir e vai repetir, certo? Então, vamos lá. Number 1. A lot. Number 2. Some. Number 3. A little. Number 4. A few. Number 5. Any, none. Number 6. Dollars. Number 7. Cents. Number 8. Change. Consegue relacionar o que está escrito à imagem? Se sim, pinta o rostinho mais feliz. Mais ou menos o rostinho do meio. Se nada, o rostinho de more praxis, que é o rostinho mais sério. Ok, guys? Bye bye. See you. Qualquer dúvida,